Noite, boa noite. Ai, sei não, oi. Bem-vindos, gente. Nunca mais parece por aqui, tô bem sumida. Mas voltei. Vamos continuar o estudo do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. A iluminação aqui tá muito um pouquinho escuro. Vamos esperar. O celular ficou doido. O celular fechou sozinho aqui a câmera da frente. Vamos aguardando o pessoal chegar. Vamos lá. Kátia, boa noite, bem-vinda, querida. Vamos iniciar, estou aguardando aqui um tempinho, 5 minutos para vocês entrarem, para começar o estudo, certo? Hoje a gente vai ler sobre o livro que a gente está estudando, Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour, e hoje o capítulo é 25, chama-se Obsessão e Orgulho. E vamos fazer uns pequenos pontos, né, principais aqui do texto, do capítulo, para comentar. Porque se a gente for ler tudo, né, vai passar umas 2 horas aqui falando muita coisa, porque tem muito assunto para ser falado aqui. Se eu for ler tudo mesmo, a gente vai passar mais de 1 hora aqui. Aí vocês vão dormir de meia-noite, aí não dá, né? Então vamos aguardar mais um minuto, deixa eu ver o horário. Mais um minutinho, começo. Mandem aviãozinho aí se puderem, para chamar o pessoal, para ouvir aí as mensagens. E para quem não me conhece, que chegou gente nova aí, né? Me chamo Babi, meu nome é um pouco comprido. Aí eu resumi em 4 letras, é mais fácil de vocês lembrarem, né? E sou de Recife e voltei aí, acho que eu parei de fazer live, foi em abril, a última live que eu fiz. Foi no meio de abril, quase no final foi, por aí. Aí dei uma paradinha, que teve uns problemas por aqui, né?
um problema atrás do outro, mas graças a Deus eu tô mais tranquilo. Aí eu tô de volta, graças a Deus. Então vamos começar com a nossa prece inicial para que os nossos amigos estejam juntos conosco nesse estudo, nessa volta, né? E vamos pensar em Jesus e agradecer por esse momento, por mais um estudo. A equipe desse trabalho permaneça aqui hoje e sempre, que nos intua, nos envolva, nos proteja, que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre, que nos dê intuições, que nós aprendamos sempre com essa lição desta noite, que o Senhor Jesus ilumine a todos que estão presentes aqui, que assim seja. Então, deixa eu ver se eu mando mais uns aviões aqui. Deixa eu ver rapidinho. Vamos lá. Pronto, vamos embora. Capítulo 25 do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour, que foi uma das que contribuíram para a divulgação da doutrina espírita. E o capítulo se chama Obsessão e Orgulho. E inicialmente aqui tem uma parte do livro dos médiuns, do capítulo 20, item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a criatura menos confessa a si mesma. Então, inicialmente aqui ele já fala da influência espiritual do desencarnado para o encarnado, porque a gente sabe que tem vários tipos de obsessões, né? Eu só não lembro de todas, mas eu sei que existe entre encarnado e encarnado, né? Os dois encarnados aqui existem, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e encarnado, né? Que é o agente ali. Wagner, boa noite, tudo bom? E existem entre os dois desencarnados, né? Que é a verdadeira vida lá do outro lado. Existe essa obsessão entre os dois desencarnados também. E existe a auto-obsessão, né? Que é quando você, às vezes, se vitimiza tanto ou não observa, não quer mudar, não aceita muita coisa dentro de si e acha que não é capaz, ou então muito orgulho em excesso, né? Não enxerga ali uma abertura, alguma coisa para tentar mudar ou se modificar e acha que é a vítima do mundo também, né? Que todo mundo está contra ele, contra qualquer que seja, e não consegue se melhorar. Então ela mesma, né, se prejudica sozinha. Então começa assim. A obsessão, eu coloquei vários pontos aqui importantes porque o texto é longo e eu peguei partes bem pontuais aqui para a gente entender, tá? A obsessão é um fenômeno da vida mental, independente da mediunidade. Mediunidade a gente já conhece, né? É uma faculdade orgânica em que todos têm. Só que uns com mais intensidade e outros com menos. Podem ser obsidiadas quaisquer pessoas, desde que haja um processo de domínio mente a mente, conquanto essa seja uma verdade clara e assentada no princípio natural das leis vibratórias. Costumeiramente, associa-se a presença da obsessão somente daqueles que são portadores de faculdades extrasensoriais, né? Então esse vínculo, né? Esse acesso
é de uma forma mental, né, do pensamento. Então a gente sabe que existe ali sintonia. Então, quando a gente sintoniza no mal, na ignorância, na vaidade, no orgulho, no pessimismo, né? A gente sabe que vão se aproximar espíritos também que estão sofrendo na mesma sintonia vão se aproximar. Muitas vezes esses irmãos, né? Que é falado também que são obsessores, mas eu não gosto muito dessa palavra. Eu falo irmãos. Esses irmãos, eles se aproximam porque eles estão no mesmo estado mental que a gente. Então eles também estão doentes como nós. E muitas vezes esses irmãos que se aproximam, a gente fez alguma coisa com eles, né? Então eles vêm e aproveitam-se desse momento, dessa abertura que a gente deu para nos prejudicar, né? Por exemplo, a gente às vezes quer mudar, ou às vezes de uma hora ou outra erra, ou uma hora ou outra sintoniza no mal, ou faz alguma, ou pensa em alguma coisa que não deveria, né? Um estresse ou então uma preocupação, um momento ali de cólera, que a gente sabe que é o excesso ali, quando a pessoa está muito estressada, muito, né? Se estressa por qualquer coisa, ou então o orgulho toma conta. Então são essas brechas que ele tem acesso, então ele aproveita ali. E muitas vezes acontece de pensamentos virem à nossa mente, e a gente sabe que a maioria deles não são nossos, né? E bem-vindos quem chega, Tiago Brito, bem-vindo, Cláudio, Gladys, buenas noites. E a gente sabe que a maioria desses pensamentos não são nossos, são a maioria deles. E eles aproveitam essa situação para nos prejudicar. Ou também aproximam-se irmãos perto de nós, porque também eles estão sofrendo, às vezes não estão entendendo o que está acontecendo, às vezes se aproximam de nós para pedir até ajuda, a gente sabe, né? Nos médiuns, graças à sua facilidade de captação, que foge da escala comum das percepções humanas, podem ser verificadas com maior ostensividade nos seus efeitos e associadas aos transtornos mentais e desequilíbrios de conduta. Contudo, essa patologia espiritual expressa-se de formas subliminares em que não possua a sensibilidade mediúnica, tornando-se um quadro de difícil diagnose pelas expressões sutis que alcança. Existe uma loucura silenciosa, ou uma loucura controlada, acometendo muitas criaturas, fortes indicadores da presença de um adversário que torpedeia os campos do pensamento e do sentimento. Como sempre, a base para a existência da obsessão é a presença de um elo justificável entre quem se encontra no corpo e quem se encontra na erraticidade. Pode ser um insucesso de outras vidas, um vício do presente, uma busca comum de ideias inferiores, uma sintonia decorrente de mais escolhas, um interesse partilhado por ambos e outras tantas causas que unem as almas na paixão e na vingança, no ódio e no egoísmo, gerando dependência e posse. Então, como eu tinha falado antes, é aquela relação, se há uma conexão, né, igual de pensamentos inferiores, atitudes ainda que a gente ainda faz de outras vidas, ou então nessa ainda maus hábitos que a gente tem, né, o orgulho, egoísmo, vingança, ódio dentro do nosso coração, isso atrai, né? E claro que o irmão que se aproxima, ele aproveita-se dessa oportunidade para nos influenciar e colocar pensamentos ali que a gente acha muitas vezes que são nossos. E a gente acaba até cometendo algo que às vezes nem a gente que pensou, mas ele quer que a gente esteja naquela situação ali para sofrer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E fala muito também de cadê? Sintonia decorrente de mais escolhas que a gente teve no passado, nessa vida, né? Ideais inferiores, né? Iguais, né? Você ainda está no caminho ainda, que está no caminho inferior, ainda pensa, ainda é muito egoísta, né? Ainda é muito pessimista. E essa ideia se condiz com o irmão também. Então ele se aproxima ali e faz aquela simbiose ali de pensamentos, você achando que é você,
E quanto mais você alimenta aqueles pensamentos que muitas vezes não são seus, né? Você acaba ou fazendo alguma coisa que não devia, ou cometendo algo que não poderia cometer, né? Ou falando alguma coisa, muitas vezes vem o nosso pensamento, principalmente em hora de discussão ou em outros momentos, que vem à nossa mente muitas coisas e muitas vezes são influenciados, a gente é muito influenciado e falamos coisas que às vezes nem percebemos, né? Quando sai é que depois vamos perceber o que a gente falou. Então, por isso que é preciso muita vigilância. E a gente sabe que em um momento ou outro isso vai acontecer conosco. Não que a gente vai agir de forma errada, mas que um irmão, né, que vem nos cobrar vai acontecer porque a gente fez alguma coisa com outras pessoas em outras existências, nessa existência. Ou um mau hábito que a gente tem, por exemplo, é um mau hábito de reclamar, ou um mau hábito de não se cuidar, tem aquela chamada suicídio indireto, né, que a gente acaba se matando por dentro, além de comida. Tem também maus pensamentos, preocupações de excesso, que isso acaba com as células do cérebro, né? Então isso é um suicídio indireto também. Não é só as pessoas ali que dizem que estão com depressão, né? Nem sempre, todo caso é um caso, mas aqueles casos um pouco mais graves, né? A gente acha que é só aquilo ali, mas não é, né? Maus hábitos levam a uma pessoa, quando vai desencarnar, ela se encontra num estado de dor também, porque ela se maltratou quando ela vivia aqui na Terra, não é? Então, quem chegou? Cadê? Sim, Tiago falou aqui. Tem uma percepção, todos somos observados. Sim, a gente é rodeado por testemunhas, e muitas vezes estamos pensando algo, ou então fazendo algo e achamos que ninguém está vendo, mas quem está nos observando, né, dependendo da nossa sintonia e atitude, são espíritos amigos que às vezes querem nos ajudar, mas continuam ali no caminho errado. E os irmãos que querem nos ver sofrer. Então, tanto um como o outro nos observa. Não é? Então, a gente nunca está só. Sônia, boa noite. Eleison, boa noite. Então, vou continuar aqui. Deixa eu ver o horário. Vamos lá. Os centros espíritas têm se tornado um enxame de almas nos dois planos da vida em razão de sua maior procura para solucionar problemas e doenças, que não encontraram respostas em outros valorosos caminhos. O amor, mesmo sendo a divina virtude da vida, compra-nos a inimizade e a revolta daqueles corações fora do corpo, porque buscamos beneficiar suas vítimas em nossas tarefas de alívio e orientação. É da lei que o sacrifício faça parte de algumas vivências daquele que ama, a fim de poupar temporariamente o sofrimento de quantos estejam abatidos sob o peso das lutas provacionais de cada dia. É quando então o trabalhador do bem é convocado a assumir parte do ônus psíquico do outro, em nome da caridade, que amenizará a dor e a tormenta alheia. Naturalmente, esse processo obedece ao controle da divina providência, mas os amigos espíritas necessitam ter um tanto mais de atenção no monitoramento e na ampliação de sua visão acerca das responsabilidades que assumiram na lavoura doutrinária, para não acolher como sendo suas as induções de desânimo, de deserção, que muito frequentemente advêm de semelhantes episódios do labor fraternal. Então, aqui fala da responsabilidade dos centros espíritas, não é? Essa questão aí de tratamento espiritual, um contexto. A gente sabe que dentro dos centros não só existe a parte física, mas existe um lugar espiritual acima, a gente não sabe ao certo onde é, mas existe algo muito maior que o campo físico ali, que o local físico, que atende essas almas, né? Então a gente é o intermédio, a gente é instrumento ali. Então por isso que eu falei no início da mediunidade. Inicialmente ali ele fala que é um instrumento para o bem. Muitas pessoas, né, foi até o evangelho de domingo que eu fiz, falou sobre essa mediunidade, né, que a gente muitas vezes tem pessoas que
utilizam-se dessa faculdade para ganhar dinheiro, para mentir, fazer outras coisas a não ser ajudar, né? Não estão nem se importando com o outro, com a dor do outro. Então, essa mediunidade dentro do centro, né, independentemente de grau de mediunidade, isso não quer dizer que a gente é melhor nem pior que ninguém, porque tudo depende de como a gente vai usar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma mediunidade que vê, ou ela ouve, ou ela psicografa, ou ela tem a questão da passagem da psicofonia, né? Do recado do irmão, através da fala, do corpo ali, mas no coração dele, a intenção ali é só status, é só se mostrar que sabe das coisas, que é melhor que todo mundo, mas não adianta nada, então. Então a pessoa tem que usar aquilo ali e estar presente 100%. Estar ali no centro para realmente ajudar aquele irmão que está chegando ali. E usar através da mediunidade para ajudar. Porque é um irmão, a gente já esteve nessa situação muitas vezes, está desencarnado e querer ajuda. Esse irmão também está querendo ajuda. E vai até lá, porque é permitido pela espiritualidade superior da casa, que esse irmão está precisando de ajuda. Ele chega, né, que é permitido, eles chega lá, o médico que está disponível lá, né, para o tratamento, a desobsessão, um atendimento ali, ele chega para tentar se comunicar, para falar o que ele está sentindo, que ele está sentindo uma dor, está perdido, ou está querendo ajuda, ou às vezes é colocado ali para ele mesmo se melhorar, muitas vezes ele não quer, né? E a gente sabe que a gente é rodeado, né, acompanhado por espíritos, dependendo da nossa sintonia. Então, às vezes, a gente passa o dia inteiro trabalhando, tendo aquela rotina corrida. E irmãos nos acompanham, né? Porque eles sabem ali que a gente frequenta tais lugares, a gente frequenta ali com a casa que dá assistência, né? Seja um evangelho no lar, que também a gente sabe que acontece isso. Por isso que é importante fazer em casa. Porque eles ali escutam o que a gente fala, né? Por isso que é importante muitas vezes a gente fazer evangelho no lar de voz alta, porque muitos irmãos não escutam pelo pensamento, em tentar falando, né? Por conta da sua inferioridade ali, da sua maturidade, e não escutam. Então eles vêm também aprender, por isso que é muito importante, né? E muitas vezes são ajudados aqui no evangelho, quando tem evangelho. A equipe do lar, né, da casa que protege, e do evangelho no lar que chega e ajuda esses irmãos também. Então por isso que a gente tem que utilizar essa mediunidade que a gente está utilizando nesse momento, que tem pessoas que têm um grau de mediunidade muito alto, assim, vê, né, escuta. Ou tem pessoas que têm simples intuições, mas isso não importa. O que importa é a sua intenção. Por isso que a casa espírita tem muita responsabilidade, né? Porque está lidando ali com almas, com dores de outras pessoas, com vivências, experiências de outras pessoas, independentemente de ser encarnado ou não, né? Então tem que ter esse respeito, essa responsabilidade. Porque a gente ali, o primeiro que aprende ali é a gente. Porque quando fazemos estudos, quando fazemos reuniões mediúnicas, obsessão, o primeiro a ser ajudado é a gente, né? Não sendo tratado é a gente. E os irmãos, claro, que chegam lá. E a espiritualidade superior sempre nos intui ao longo do caminho ali dos trabalhos. Então temos sempre que ter a mente aberta a pensamentos bons, boas atitudes, né? Para que esses irmãos que vêm até nós nos cobrar, acontece muito deles olhar assim, né, prestar atenção em você, que realmente está querendo mudar, que realmente não está fazendo as mesmas coisas que antes. Tem irmãos que entendem e deixam você ir viver a sua vida. Mas tem uns que não quer saber, que acha que a gente está fazendo teatro, que a gente está fingindo, que não adianta fazer isso, que não vai adiantar. E querem ver a gente cair, querem ver a gente sofrer, né? Não querem que a gente avance. O que a gente deve fazer é orar, né? Orar por nós, pedindo forças para a gente continuar a caminhar, porque não é fácil. E orar por esses irmãos para que um dia eles despertem também como a gente, porque a gente e eles, todos somos doentes da alma, né? Não é só eles. Né? Se eles vêm é porque no entendimento deles, no momento deles, eles sentiram raiva, ódio e não entenderam ainda o perdão, né? Então a gente tem que, já que a gente ainda entendeu um pouquinho, vamos fazer a parte da gente orar, né? Tem momentos em que a gente também guarda, que a gente também não perdoa alguém ou fala mal de alguém, mas eles também têm momentos deles, né? Então a gente tem que
orar por esses irmãos para que eles também despertem e pedir ajuda a Deus para que a gente consiga também ultrapassar os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Porque não é só eles que sofrem, a gente também. Quem chegou? Leila, bem-vinda, nova aqui, não tinha visto ainda. Gonçalves, cadê Regina? Bem-vindo, obrigada aí pela companhia de vocês. Tô quase terminando aqui. Cadê? Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. Deixa eu ver o horário. Vamos lá, continuar. Temos um orgulho sutil, o de achar que não seremos obsidiados porque estamos no trabalho do bem e do amor. Outros porque nunca viram ou ouviram nada de sobrenatural, desconhecendo os sensíveis mecanismos da vida paranormal. Asseveram que se encontram livres e protegidos de semelhantes sintonias espirituais infelizes. Esse é um conceito muito dogmatizado para os assuntos da vida espiritual. Crê-se protegido a troco de algumas penitências, uma reminiscência do religiosismo milenar. A lógica espírita ensina-nos exatamente o oposto. A resistência moral e a maturidade só serão alcançadas à custa de muito esforço e na medida de nossa capacidade individual de vencer a nós mesmos. Embora alguns corações embevecidos pelo ideal da transformação de si mesmos esperam ingenuamente a harmonia do empréstimo ou transformação por osmose, através de orações, tarefas, passes e outros benefícios de fortalecimento. De certo, a misericórdia nunca escasseia e ampara a todos por esses meios, mas não pode em tempo algum mimar nossos pedidos para que não acostumemos a receber sem manifestarmos a decisiva coragem de enfrentarmos. Nesse prisma, a obsessão é teste de aprimoramento e reeducação. O pensamento fixo, as decepções prolongadas, que se tornam mágoas, o rancor que guardamos por alguém, as tendências que lutamos para superar, as intenções desonestas e ocultas, o interesse pessoal à custa de prejuízo de alguém, os gestos menos felizes, o excesso de velocidade no trânsito, a A intransigência em não aceitar as faltas alheias, a presunção de supor-se o melhor em tudo, a irredutibilidade nas opiniões pessoais, a fofoca, o costume de enxergar pontos negativos na tarefa do próximo, a indisposição para o perdão, o vício de prestígio, os sonhos de vida fácil na abundância material, a preguiça e a ociosidade, o atraso nos compromissos, a indiferença com a diferença do outro, o excesso de alimentação, o imediatismo para alcançar metas, o apego à televisão, o relaxe pelo alcoolismo, o excesso de trabalho são pequenas portas abertas diariamente para a instalação de um processo obsessivo, que pode ou não ter uma sequência a níveis mais acentuados de domínio e intensidade. Então, gente, aqui nessa parte fala, não é, da questão de, falou de vários pontos, né, que se pode se colocar num processo obsessivo. São coisas do dia a dia, como eu já li aqui, né? E anteriormente fala muito essa questão da gente querer tudo fácil, né? Falou do centro espírita que anteriormente falou. Tem aquela parte em que a gente percebe que existe uma obsessão ali, não é, de um irmão, e a gente quer fazer um tratamento espiritual no centro espírita. Então a gente vai, faz tudo direitinho, né, faz a consulta e tal. Você precisa fazer a prática do evangelho, você precisa fazer o evangelho no lar, tomar água todos os dias, de manhã e de noite, fluidificada e tal. Mas quando você sai do centro, você continua com os mesmos hábitos, os maus velhos hábitos que você tinha, né? Você acha que chegando ali, né, no centro, você vai fazer aquela limpeza, né, que é coisa rápida, de flash, e quando sair você vai estar livre de tudo. Não é assim. A gente tem que fazer as mesmas, né? O que escutar ali tem que se esforçar para fazer em casa também, porque os velhos hábitos voltam
as visitas dos irmãos que estavam com você, né? Aquela questão do seu esforço em querer mudar. Muitas vezes está no centro, quando sai do centro faz as mesmas coisas e faz em casa, é ignorante com a família, ou continua chamando palavrão, ou continua chamando, reclamando, fazendo essas coisas todas que eu citei aqui, né? Fofocar, né? Maledicência, a famosa maledicência. Você ficar muito fixo em notícias aí que não te fazem bem, né? Você perceber que tem hábitos que não te fazem bem, você fazer mesmo assim, né? Então isso não te faz bem, isso não vai te levar a processo obsessivo, né? De alguma forma. Então não é aquela questão de por osmose, como fala aqui, você tem que ter seu esforço, né? Tanto quanto a espiritualidade, ela te ajuda a carregar. Tem até uma história de que Marcos aí das lives falou, Marco Lourenço. Ele disse que a espiritualidade, né, é como se fosse um balde cheio de água. Você carrega o seu balde dos problemas, né? As suas provas e expiações, quando chegam, é como se fosse um balde cheio de água. Você carrega a água, né, o balde d'água. E a espiritualidade, ela só faz te ajudar a carregar, ela não vai carregar por você. Então, ela te ajuda a carregar o balde, mas você também tem que carregar, não é só a espiritualidade. Então, ela te ajuda, mas a responsabilidade é sua, né? Do que você fez, do que você está fazendo, do que você faz hoje, porque vai refletir lá na frente. Então, temos que assumir, mas também não temos que ficar nos culpando, nos murmurando, se fazendo de vítimas. É ter aquela atitude, né? Eu preciso ver realmente esses hábitos que eu estou tendo não estão me fazendo bem, então eu preciso mudar. Preciso de alguma forma seguir outro caminho, né? Um caminho com mais leveza, com mais perdão, com mais tolerância, com mais paciência, não é respirar mais um pouquinho, não fofocar muito, não ir atrás da vida de ninguém, cuidar da sua vida, né? Que as pessoas, a gente fala muito orar e vigiar, mas geralmente vigia a vida das outras pessoas, então não vigia a nossa, né? Flavinha entrou. Ah, tá, tudo bem. Acho que eu não tinha te visto antes, não. O nome do livro é Mereço Ser Feliz, tá? De Hermance Dufour. Essa capa aqui, ela é antiga. Se alguém tá vendo, tá espelhado aí. De Hermance Dufour. Foi uma das que contribuiu, né, para a divulgação da doutrina espírita, tá? Mas eu vou divulgar a capinha direitinho lá, fazer um postinho para quem não quiser procurar, né, o livro e comprar. É muito bom. Ele tem acho que uns 34 capítulos. A gente tá no 25, terminando 25. Acho que tem umas 9 capítulos pela frente ainda, tá? Então, para terminar aqui, eu vou fazer a última, né, pra gente terminar o raciocínio aqui do capítulo. Vou terminar a leitura da parte final e a gente finaliza aqui, tá? Então, eu vou estar aqui, gente, todas as terças, nesse horário 9h30 até 10 horas, 10h10, 10h15 mais ou menos, para estudar, refletir, né, sobre vários pontos aí da doutrina espírita, né, que é baseado no Evangelho de Jesus, para a gente aprender cada dia mais, refletir na semana, as lições da semana. E a gente sabe que quando a gente se instrui, quando a gente vai atrás de conhecimento, entende algumas coisas, a gente vive melhor, né? Por exemplo, nessa situação aqui de obsessão, né, de desobsessão, de obsessão, de encarnado para desencarnado, a gente procura entender o que a gente está fazendo na nossa vida, se a gente está agindo certo ou não, para a gente se desvincular desse pensamento, né, dessa sintonia que não está fazendo bem a gente. Vamos lá, para terminar aqui. Eita, que minha perninha aqui tá doendo um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. A ingerência ardilosa dessa imperfeição da vida mental provoca um bloqueio que impede a autoanálise sincera e desprovida de defesas no contato livre com a intimidade de nós próprios. O personalismo, filho predileto do orgulho, arquiteta uma imagem exageradamente valorizada de nossas qualidades e conquistas. E quando somos convidados a uma incursão no mundo íntimo, através de críticas ou situações que nos obriguem a admitir a presença de determinada imperfeição,
esquivamo-nos de todas as formas, mas não as confessando a nós mesmos e quanto mais aos outros. O orgulho não deixa de ser uma defesa para a nossa angústia básica, a angústia que decorre da nossa insatisfação em conhecer a inferioridade da qual ainda somos portadores e que tentamos camuflar e esquecer a todo custo. Não se admitir um erro ou isento das interferências de adversários do bem é uma atitude invigilante e perigosa que, por si só, já é uma porta aberta para o acesso aos maus espíritos. Humildade é a láurea de segurança para os quantos anseiam por êxito nos seus investimentos do aperfeiçoamento. Nós espíritas estamos precisando de muita coragem, coragem para ser humildes, confessar nossa condição, ouvir nossa consciência, conhecer nossas obsessões e trabalhar produtivamente para erradicá-las. Prossigamos confiantes nessa busca. Então aqui fala do impedimento que nos faz não seguir em frente, não enxergar nossas imperfeições, que é o orgulho. O orgulho, ele fica bloqueando ali para a gente não enxergar nada, porque a gente não tem como resolver algo se a gente não aceitar aquilo, se a gente não entender, né? Eu tenho, às vezes, atitudes egoístas, todos nós temos, né? Mas se a gente não aceitar que é uma pessoa egoísta, a gente não vai entender, né? Nos momentos em que a gente age dessa forma, a gente não vai procurar se corrigir. Como é que a gente vai entender se não aceitar, né? Tem momentos que a gente é muito vaidoso, às vezes, ou tem inveja de alguém, ou se sente inferior a alguém. Tanto um como o outro não é bom, né? Tem que ter equilíbrio. Então, quando a gente perceber esses momentos, a gente procura entender por que eu estou agindo assim ainda, por que eu me sinto dessa forma ainda. E eu ainda sou desse jeito, então temos que aceitar. Para daí a gente entender o que está acontecendo, para daí a gente conseguir dar um passo à frente, né? Não agir mais dessa forma, procurar agir de outra forma. Quando vem esse pensamento ou quando vem esse sentimento, a gente entender ele e deixar ele embora e agir de outra forma, né? Começar a refazer os novos hábitos, né? Para que os velhos fiquem para trás e os novos ganhem, né? Lugar no presente, né? Que continue para o futuro. Então a gente precisa começar a entender isso. Se a gente ficar fugindo, se a gente não admitir nada, se a gente dizer que não tem, eu não sou assim não, eu não sou assim não, eu não acho dessa forma, não falei isso não, então a gente nunca vai conseguir avançar. Não é? Então ele fala que o orgulho, né, não deixa de ser uma defesa para a nossa angústia básica, a angústia que decorre da nossa insatisfação em conhecer a inferioridade da qual ainda somos portadores. Então a gente ainda traz de muita coisa do passado, né, de outras existências dessa ainda, que a gente adquiriu, né? E a gente também não pode esquecer que a gente está bem melhor hoje, porque não é só sombra que a gente tem muita luz, mais luz que sombra. Então a gente também aprendeu muita coisa hoje, a gente é bem melhor hoje, né? Tem coisas que a gente, por exemplo, na infância a gente ligava, hoje não se importa mais, porque às vezes nem é necessário mais, né? Então a gente aprendeu de alguma forma. Então não é só coisas negativas, né? São coisas boas também. Então, ele fala de admitir erro, de aceitar, fala que a gente precisa de muita coragem, porque para a gente admitir que tem alguma imperfeição, que tem algum problema, a gente precisa ser muito corajoso para isso, né? Ter muita força de vontade, muita coragem, porque a gente sabe que os maus hábitos, os maus pensamentos, né, fazem com que a gente abra portas para as obsessões, para as interferências dos irmãos que alguns às vezes nem quer fazer mal a gente, mas a maioria, né, outros querem nos aproximar de nós para nos fazer mal mesmo, né, de verdade. Então, o melhor remédio para desobsessão, o melhor remédio para bons hábitos, né, é a autoanálise, é a reforma íntima, é a vontade, né, que nem seja um passozinho por dia, a gente já está avançando, porque a gente sabe que a natureza em si, nós fazemos parte dela, ela não dá salto de um dia para o outro, né? Ela tem o seu processo de crescimento da semente, o passarinho ali tem um processo do nascimento tem os ovos, né? Tem ali aquele processo de esperar,
depois de um tempo ele nasce, né? Tem o processo da flor também, que ela leva um tempo a abrir, então cada serzinho ali tem o seu processo, tem o seu tempinho, agem da mesma forma, né? Para mim, tem algumas coisas que eu entendo, eu já amadureci, e tem coisas que eu não entendi ainda, que o outro já entendeu, que o outro já é maduro, que o outro já sabe, né? Já sabe que aquilo ali não faz bem, mas você ainda não entendeu. Então, e tem, por exemplo, tem uma situação ali que eu já não ligo mais. A pessoa fala ou a pessoa age daquela forma, não ligo mais. Mas para aquela pessoa, não. Ela ainda escuta algumas coisas e ainda se sente mal. Então, é diferente. Então, a gente precisa aqui, falou muito aqui da imperfeição alheia também, a gente não tem muita paciência, se acha julgador, se acha o dono da verdade para tudo. Mas a gente não é. A gente tem que primeiro ter coragem de se conhecer para daí tentar ajudar outras pessoas. Cadê? Você me escreveu uma coisa. Escreveu não. Quem entrou aí foi a Maria de Fátima. E é isso, gente. A lição de hoje, a mensagem de hoje é essa. E o próximo capítulo é o capítulo 26, que vamos falar sobre arrependimento. É algo bem difícil também de lidar. Então vamos agradecer a vocês aí pela companhia, tá? Uns saíram, outros entraram, mas a live vai ficar gravada. Obrigado por quem ficou aí a live inteira. Obrigado pela companhia de vocês. Que Jesus abençoe sempre, tá? E toda terça-feira eu vou estar por aqui de 9h30 até esse horário, 10 horas, 10h15, pra gente estudar mais um capítulo. O horário que eu achei bem melhor de fazer, né? Porque o pessoal tá mais tranquilo, tá mais em casa ali, para escutar alguma mensagem antes de dormir, que eu achei melhor. Rayane, Otimismo Espírita, bem-vindo. Tá terminando já, vai ficar gravado, tá? E o nome do livro é Mereça Ser Feliz, de Emance do For. Vou fazer até um postzinho para colocar a imagem lá, ou então compartilho no Stories a foto do livro, né, da nova edição, porque eu tô com a antiga. Para vocês pesquisarem o nome aí direitinho na internet, quem puder comprar ou adquirir online ou presencial, aí você escolhe como é que vai comprar. Mas eu indico muito, é um livro muito bom. E cada capítulo fala de uma parte ali que a gente precisa mudar, né? Fala da obsessão, fala da culpa, fala de muita coisa. Fala da assistência espiritual, dos amigos protetores, né? Então fala de muita coisa. Então vamos agradecer a Jesus por mais um estudo. E que Jesus abençoe a todos que estiveram conosco aqui. E abençoe os que vão assistir também. Vai ficar gravado. Que o Senhor abençoe. Esteja conosco hoje e sempre. Agradecendo a equipe que nos ajudou no estudo de hoje. Espero que quem escutou tenha tocado o coração de alguma forma. Obrigada a Jesus por tudo, por essa volta aos estudos e que a gente continue nessa caminhada aí, com dificuldade, com problemas, mas sempre avançando, nunca desistindo. Que assim seja. Boa noite, gente. Rayane aí chegou. Tânia, obrigada. Deixa eu ver quem ficou conosco. Kátia Guerreiro, né? Ela ficou do início ao fim, obrigado. Nossa amiga aí do Centro Taperinha de Jesus, né? Para quem não conhece, é o centro onde eu frequento, que é aqui perto de casa, tá? Cida, tem até uma página no Instagram, tá? Eu vou compartilhar o perfil também para você seguir lá. Inclusive, as lives do Taperinha de Jesus, para quem segue também, vão ser às sextas-feiras, no mesmo horário, 9h30, tá? E o livro vai ser Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, obrigado aí quem está conosco. Otimismo Espírita, que é a Valéria Castro, né, Dani, Cida e Kátia. Entraram umas pessoas aí, saíram, mas obrigado aí pela companhia de vocês. Um beijo grande aí. Buenas noches. E até sexta-feira lá no perfil do Taperinha, tá? Tchau, tchau.